Vamos falar de relacionamentos? Há alguém na sua vida que pareça sempre conseguir que você faça ou diga exatamente o que não quer? São os manipuladores. E o melhor é manter-se afastado, se puder. A mediadora familiar Margarida Vieites e o psicólogo Fernando Mesquita, recorrendo a casos reais e a exercícios práticos, vão explicar-lhe os sinais a que deve estar atento, as estratégias utilizadas e os comportamentos que deve ter para não se deixar contaminar num livro SOS Manipuladores. Olá. Então sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Vamos falar então deste fenómeno, deste comportamento que se pode considerar como sendo manipulação, e é importante, de facto, esta discussão, esta conversa, porque há tanta coisa na dinâmica dos relacionamentos que pode ser interpretado como sendo uma coisa e na verdade é outra. E a premissa parte então deste sentimento que às vezes temos perante algumas pessoas de sentimos mesmo que estamos a fazer algo que não queremos fazer, mas de certa maneira não conseguimos deixar de nos sentir culpados por não querermos fazer isso, não é? Exatamente. Sentirmos que as pessoas que estão connosco nos esgotam, nos tiram a energia, que depois de pouco tempo de estarem perto de nós, ficamos cansados, às vezes tristes, chateados, aborrecidos e não sabemos o que é que se está ali a passar. E é precisamente sobre estes casos que temos aqui, alguns que são mais graves, que eu e a Margarida resolvemos partilhar no livro. Em primeiro lugar, muito obrigada por este convite, Adelaide. É com enorme gosto que estamos aqui na SIC Mulher a apresentar o nosso livro sobre aquelas pessoas que por vezes parecem mosquitos, não é? Em que nós não sabemos muito bem o que fazer com elas e, sobretudo, não sabemos porque é que nos sentimos assim. Tal como o Fernando acabou de explicar, irritados, tristes, sem esperança, de repente estamos bem dispostos e ficamos cinzentos e ficamos com vontade de fugir e de ir passear, não é? E de não aturar mais aquela pessoa que acabou de nos irritar e dizer coisas que nós não gostamos de ouvir e que não queremos fazer. Este livro é exatamente sobre pessoas que nos fazem sentir assim, sobre pessoas tóxicas. E o que é isto, uma pessoa tóxica? É uma pessoa que realmente não nos faz bem e que temos que estar atentos porque nos pode fazer mal. São pessoas pessimistas, são pessoas negativas, são pessoas cinzentas, são pessoas, sobretudo, que nos sugam energia. Nós temos direito a estar bem, nós temos direito a ser felizes, não é? Claro. E então, porquê é que nós não somos exigentes como somos ao comprar um carro, como somos ao comprar uma casa? Meditamos, refletimos. E porquê é que não somos assim tão exigentes quando se trata de permitirmos entrar na nossa vida determinadas pessoas? E escolhemos todos os dias, porque é uma escolha que nós fazemos, que determinadas pessoas permaneçam na nossa vida. Por que não refletir um pouquinho sobre isso? Este livro o desafio que lança é exatamente este, de nos interrogarmos, fala de pessoas tóxicas, fala de manipuladores. Manipuladores são pessoas altamente tóxicas, ou seja, não são mosquitos pequeninos, são melgas grandes, exatamente. E é verdade que podemos encontrar essas melgas no trabalho, no lazer, nos nossos relacionamentos mais íntimos, não é? Nos amigos, às vezes, lá está, é sempre possível cruzarmos com alguém com esse tipo de comportamento. Estamos a falar, ou se calhar, penso que o livro se preocupa mais, de facto, com casos mais agudos, digamos assim, casos mais graves, casos em que a pessoa efetivamente está a deixar de fazer aquilo que entende que é certo e que deve fazer, para se deixar levar para campos que não são o dela. Sim. Principalmente porque há muita dificuldade de dizermos não às pessoas que nos vêm pedir favores. Muito importante, não é? Muito importante. E aqui, neste livro, procuramos trabalhar muito a assertividade e a capacidade de dizer não. Quando nos vêm pedir um favor e que nós não nos apetece fazer, porque não temos vontade nenhuma ou temos outras coisas para fazer, mas porque parece mal dizermos não a esse amigo, até fazemos o sacrifício. E depois, quando precisamos mais tarde desse amigo na nossa vida, muito provavelmente ele não vai aceitar ajudar-nos
ou vai dizer que fizeste porque quiseste, não é? E é um bocado isto que vamos falar aí nesse livro. O livro está cheio de histórias, todas elas verdadeiras, que nos passaram pelas mãos, quer no nosso gabinete, quer também a nível das nossas amizades, a nível do nosso percurso profissional. E contém também muitos exercícios. Desde o princípio até ao final do livro, as pessoas vão fazendo determinados exercícios para perceber porque é que permitem ser intoxicadas, não é? Porque se alguém nos intoxica é porque nós permitimos que nos intoxique. Então, trata-se de uma viragem para si mesmo e tentando perceber efetivamente o que é que aquela pessoa me faz sentir, especialmente nas relações amorosas, não é? Um dos exercícios é, durante um mês, assentar num papel todas as emoções, todos os sentimentos que se tem ao lado daquela pessoa. E só ao final do mês é que está preparado exatamente para tentar perceber efetivamente o que sente, se sente repetidamente, não é? Porque todos nós também temos níveis de tolerância diferentes face ao tóxico, não é? Todos nós também somos tóxicos e manipuladores. Sim, de certa E maneira nós, podemos ser, não é? desde que esse comportamento não se cristalize, desde que não seja repetido e sucessivo. Quando se torna um padrão é que a coisa Exatamente. já entra numa área que de facto é preciso estar acautelado. E parece-me que principalmente o que o livro pretende é que paremos para pensar. Sim. É que se dê um passinho atrás, às Exato. vezes, mesmo se já entramos dentro de uma relação tóxica, então Não precisamos lá ficar. não precisamos lá ficar. Não é? Exatamente. A proposta é essa. O livro contém uma vacina antitóxicos e manipuladores e também um antibiótico. Ou seja, a vacina nós vamos tomar se eventualmente acabarmos de conhecer a pessoa, não é? E a vacina é contra medos, contra culpas e contra deveres. Todos nós temos muito medo de dizer não, não quero, isto não é o melhor para mim, não vou fazer, não é? Não vou compactuar ou pactuar, alimentar determinados tipos de situações e comportamentos. Todos nós também temos muitos deveres na nossa cabeça. Eu tenho que me portar assim, eu tenho que dizer isto, eu tenho que agradar os outros, não é? E também a culpa. Temos uma culpa muito grande, carregamos por vezes uma mochila muito pesada com culpa, não é? A culpa de não agradar aos outros, por exemplo. Porquê? Porque isso mexe com a nossa autoestima, com aquilo. A aceitação dos outros é muito importante para nós, não é? Mas temos que equacionar tudo isto, se realmente esta culpa, este medo e estes deveres não são nossos inimigos em determinadas situações e não se viram contra nós próprios. O livro vem equacionar tudo isto e fazer uma reflexão. E, na vossa opinião, faz sentido dizer que as pessoas que mais facilmente são manipuladas são então aquelas que são muito, vamos dizer, que facilmente valorizam ou hipervalorizam a opinião dos outros acerca delas? Nós temos vários tipos de pessoas que se deixam manipular ou que se deixam envolver neste tipo de relações. Temos, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam no príncipe encantado. E quando aparece alguém, por mais mal que lhes façam, elas deixam-se manter porque pensam que aquele é o homem da vida delas. Se vier a cavalo já está bem, não é? Exatamente. Temos depois outras que não têm a capacidade assertiva de dizer não. Temos aquelas que têm uma baixa autoestima, de tal forma que acreditam em tudo o que a outra pessoa lhes diz. Aquelas em que é mais importante a palavra do outro do que aquilo que elas pensam ou sentem. Há muitas pessoas que são dependentes disso. Portanto, temos aqui muitos Muitas tipos pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, a passar por uma situação de divórcio, de certa maneira, de dependência, exatamente. Um manipulador sente-se atraído por determinado tipo de pessoas e são pessoas que são, digamos que, vítimas mais apetecíveis. E porquê? Porque ele vai conseguir controlá-las com maior facilidade, vai conseguir dominá-las mais facilmente também, porque elas têm determinado tipo de características de personalidade. Portanto, ele sente-se muito atraído por essas pessoas. Essas pessoas têm que ter mais cuidado ainda e estar atentas aos sinais enviados. Porquê? Porque o manipulador tem um modo de atuar muito específico. Parece quase que foram fabricados na mesma fábrica. Seguem todos e a mesma têm um linha. comportamento um pouco semelhante. Não Ainda bem que isso ajuda a generalizar. categorizar, se quiser. Exatamente. Outra ideia é imaginarmos o manipulador como uma criança que só vê o outro para seu próprio benefício.
o manipulador é isto também. Ou seja, não interessa o que o outro representa, o que interessa é aquilo que o outro lhe pode dar. Exatamente, é tem um interesse e um engano subjacente, não é, Fernando? Tende a conquistar muito rapidamente, é muito sedutor, não é? Tenta estabelecer uma relação de confiança de imediato, isto quer nas relações de amizade, quer nas amorosas, quer no trabalho. Exatamente. E depois tem um modo muito específico de atuar. Ele tenta criar logo uma dependência, uma relação de confiança, não é? É a mais amorosa das pessoas e mais querida e atencioso, e logo a seguir começa a desvalorizar, começa a humilhar e a ameaçar. Entra-se no ciclo de manipulação, tal como na violência doméstica, não é? Sim. E a partir daí deixa de ser cor-de-rosa e pode eventualmente passar a ser muito escuro. Cores. Tem tonalidades várias, o que é uma ótima introdução para a próxima conversa que nós vamos ter, porque são as várias tonalidades de grey, não é? Há muitos tons de cinzento e é preciso estar alerta para tudo o que são essas alterações, digamos assim. O filme As Sombras de Grey é um fantástico exemplo de um manipulador, não é? Sim. É mesmo, este livro vem a propósito. Sem dúvida, agora, tem tudo a ver. Com o filme, realmente. Eu agradeço-vos muito a ambos terem vindo aqui falar deste SOS Manipuladores, uma leitura recomendada, sem dúvida, pela SIC Mulher. É preciso aprendermos a proteger-nos, a encontrar estratégias, então, para termos uma vida mais saudável a todos os níveis. Muito obrigada aos dois por terem vindo aqui. E quer receber um destes livros? Nós temos 5 para lhe oferecer. Só tem de enviar e-mail para mmpassatempo@sic.pt com o seu nome e morada. Não mudamos muito de tema, na verdade vai até encontrar alguns pontos de ligação, como eu disse, entre a manipulação e um certo tipo de submissão que às vezes acontece no quarto. E aposto que isto então lhe lembra o tal filme 50 Sombras de Grey.